Olá, réis mortais! Bora pra parte 2 do Curando a Depressão, né? Curando a depressão, vencendo a depressão, né? Eu falei no episódio 1, né, que é, a depressão ela divide a gente em três partes, né? Ela quebra a gente em três, né? Ela tem isso, ela quebra a gente em três. Nós lemos lá em Tiago, no capítulo 5 no versículo 13, né? Nós lemos lá falando sobre as pessoas, né? Alguém de vocês está sofrendo, orem sobre a oração. Lá em Filipenses vai falar, em Filipenses 4, 6, 7, vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Né? Em Salmos 42, 11 vai dizer: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Né? Falamos do coisa que a depressão ela tem cura, tá, gente? Ela tem cura. E o nome da cura dela é Jesus Cristo. Só ele pode curar. Não tem remédio, né? Não tem lítio, não tem nada. A única coisa que pode curar é Deus. E Deus cura. Deus cura. Só que a depressão, como eu falei, ela quebra a gente em três. Eu era um Michael antes da depressão, né? Só que o Michael antes da depressão tinha forças. Eu tinha forças, eu tinha convicção de que qualquer problema que viesse na minha vida, eu poderia vencer. Eu tinha energia, né? Eu tinha determinação pra lutar. Tanto é que eu nunca deixei que os problemas me abatessem. Mas lá em 2024, quando os problemas me abateram e a situação ficou um pouco mais agravada, entendeu? Ficou um pouco mais difícil a situação. Então o Michael na depressão, antes da depressão, era o Michael com forças, com sonhos, com projetos, com determinação, né? Com objetivos que tinha. E a depressão veio e arrancou tudo isso. Arrancou tudo isso. Então a depressão ela mudou muito a minha cabeça em relação ao que eu pensava da vida antigamente, antes disso, e depois como eu passei a pensar no momento passando pela depressão e o pós-depressão. Então são três, como se a depressão tivesse me dividido em três pessoas. Entre o Michael do passado, o Michael que viveu a depressão e o Michael pós-depressão. Né? Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso, eu nunca imaginei viver esse tipo de situação na minha vida, mas foi necessário. Foi necessário para que eu entendesse que o mundo tem pessoas más, que tem pessoas que vão sorrir para você e que vão te desejar o mal, e tem pessoas que vão se dizer seus amigos e são seus inimigos. E me serviu também para mostrar que nos momentos de angústia, nos momentos de dor, não são todos que vão aparecer, ou nenhum deles vão aparecer do que te dizem seus amigos. São seus amigos quando você tá enchendo o copo deles de cerveja, quando você tá gastando seu dinheiro com drogas, com eles, com prostituição, com festa, pagando as coisas pra eles. Aí são seus amigos, aí você é legal, aí eles sentem saudades de você. Sabe por quê? Porque no meu momento de depressão, eu não tive uma visita de nenhum amigo que se dizia meu amigo. Mesmo eu postando vídeo, mesmo eu postando stories, falando que eu tava num momento difícil, ninguém me ligou perguntando como eu estava. Ninguém se preocupou. Mas quando eu estava bem, o povo me ligava: ai, tô morrendo de saudade de você, vem aqui na minha casa, sabe? Vem aqui na minha casa, vamos sair, sabe? Qual que é a boa? Arruma uma boa aí hoje, fulano. Arruma uma boa aí pra gente sair, sabe? Ai, tava afim de fazer isso, tava afim de fazer aquilo e aquilo outro. Tô muito animado hoje pra sair, sabe? Mas no momento difícil, cadê? Ninguém sentiu saudade. Ninguém sentiu falta. Bastou eu postar o primeiro vídeo falando que eu tava com depressão. Ninguém. Eu não recebi, gente, nenhuma mensagem de alguém perguntando: como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Precisando de uma visita? Eu não recebi visita nem do povo da igreja. Nem do povo da igreja eu recebi visita, gente. Eu não recebi visita de ninguém. Eu passei todo esse processo, todo esse período que foi muito difícil na minha vida, somente com a minha família. O apoio da família é muito importante, tá? E a minha família me direcionou ao caminho de Deus. Estava perdido, pródigo, comendo das bolotas de porco. E aí a minha família me direcionou ao caminho e ali eu fui vendo Jesus e Jesus foi transformando, foi curando. Porque se eu fosse depender do acolhimento, se eu fosse depender das pessoas se preocuparem comigo, elas não se preocuparam, elas
Não vieram, gente. O momento que a gente tem que visitar as pessoas é quando elas estão doentes. Quando elas estão necessitadas. A gente vai no hospital visitar pessoas doentes. Não, estive doente, não foste me visitar. Estive com sede, não me deste de beber. Tive frio, não me acolheste. Jesus quem disse isso. Cadê? Cadê o povo da igreja para vir me visitar? Quando eu tava pesando 45 quilos. Quando eu não conseguia ficar de pé. Mas aí a minha família, meu pai e a minha mãe estavam fazendo culto aqui na minha casa. Tava orando para tirar o espírito da depressão, da ansiedade, desses demônios que invadiram a minha casa, né? Então, a depressão foi um amadurecimento, foi um deserto que trouxe um amadurecimento para minha vida, para me saber com que é aqueles que eu posso contar. E o que eu mais posso contar na minha vida é Cristo. É Cristo, sabe? A depressão, ela me dividiu, ela me quebrou em três. E eu deixei o velho homem para trás. Eu deixei aquele Michael bobinho, aquele Michael que acreditava, aquele Michael que queria amizade. Porque maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. E eu me tornei maldito por conta disso, por confiar, por acreditar em pessoas que se diziam minhas amigas, que gostavam de mim. Gostavam de mim quando eu tava andando no carro do meu pai, quando eu tava no meu carro, quando vinham na minha casa e bebiam de graça, comiam de graça, né? Quando se drogavam de graça. Aí eu era legal. Aí toda sexta, gente, não tinha uma sexta-feira que eu ficava em casa, não tinha um dia que eles me deixavam em casa. Mas quando eu passei por um período difícil, cadê os amigos? Cadê aqueles que gastaram o meu dinheiro? Todos ordinários, safados, né? Mas, passando por esse deserto, me fez entender que aquele comportamento que eu tinha lá atrás não era um comportamento legal que eu deveria ter com as pessoas. Às vezes um pouco de egoísmo, gente, não faz mal a ninguém. Nós não podemos ser condenados por pensarmos em nós. E aí, vivendo tudo isso, me fez entender que eu não precisava de amigos. Que eu não precisava de festas, que eu não precisava de uma garrafa de bebida, de uma droga, de um relacionamento íntimo, de me prostituir com ninguém. Eu precisava era de Deus. E passando por aquele momento de dor, de sofrimento, né? De angústia, né? De muita angústia, de muita dor, né? E aí Deus foi moldando a minha cabeça. Eu deixei de acreditar nas pessoas e passei a acreditar somente em Deus. Não vai dar pra gente entrar no segundo tópico, né? Porque os meus vídeos são um pouquinho longo, né, gente? Todos vocês que me acompanham aí já sabem. Que o segundo tópico era deposite suas emoções em Deus. É depositar as suas emoções em Deus. Não vai dar pra gente aprofundar, porque eu contei um pouco do meu testemunho, do que aconteceu, né? E aí, eu vou falar no capítulo 3, no episódio 3, sobre... vamos entrar sobre o período mesmo da depressão. Porque já contei, já resumidamente, agora, como foi o período antes da depressão, de festas, de balada, de tudo, né? Sempre tendo aquela alegria, sempre tendo aquilo tudo. E a depressão veio e tirou tudo isso. O inimigo veio e tirou tudo isso. A alegria, principalmente a vontade de viver. O dom da vida foi tirado. Gente, olha, eu não desejo isso pra ninguém. Nem pro meu pior inimigo, nem mesmo pro falecido. Eu desejaria uma coisa dessa, passar por isso. É muito ruim. É muito ruim você acordar e não ter vontade de viver. Mas ali Deus foi mudando o meu caráter. Deus foi mudando a minha perspectiva de vida e a visão que eu tinha do mundo, né? Em sempre acreditar no ser humano, em sempre estar ali esperando. Porque a gente faz as coisas para as pessoas, a gente não tem que fazer as coisas. Tudo que eu fiz para ajudar o outro, eu não fiz para cobrar que o outro fizesse por mim, mas eu esperava. Eu esperava que no momento difícil, naquele momento, as pessoas que eu estendi a mão, elas fossem estender a mão para mim. Muito pelo contrário, eu me vi sozinho. As únicas pessoas que me apoiaram foi meu pai, minha mãe, minha irmã e Deus em primeiro lugar. Porque se não fosse Deus, não estaria aqui. Mas a depressão, ela tem cura. A depressão tem como você vencer, tem como você vencer a ansiedade, gente. Eu tenho acordado todos os dias feliz, né? Quando eu olho meu sorriso assim nos vídeos, eu fico assim, Deus é tão maravilhoso comigo, né? E não foi dessa vez que o inimigo venceu. Não foi desta vez que Satanás prevaleceu. E não vai prevalecer. Não foi dessa vez, ele não vai prevalecer na minha vida. Porque maior é o que está em mim do que o que está nele. E em mim está o Espírito Santo de Deus. Está, né? O próprio Deus habitando em mim com a tua mão, com o teu poder. Estou debaixo das asas do Senhor. E nós vamos partir para o episódio 3. E aí você acompanha aí, tá bom?